Ô, Padre Anderson, a gente é meio suspeito para falar do Espírito Santo, né? Mas até por isso que hoje a gente quer essa partilha sobre os dons, porque às vezes a gente pode cair assim no vício de achar que o Espírito Santo é só da renovação. E não é, né? O Espírito Santo é da igreja. O Pentecostes é o nascimento da igreja, né? Onde nasceu, onde desceu, onde formou a igreja, né? É isso? Claro, exatamente. Se a gente for examinar os textos, né? Por exemplo, nós temos hoje a primeira leitura linda, né? Dos Atos dos Apóstolos, que é preparada justamente para essa solenidade. Ali diz que os discípulos estavam reunidos com Maria naquele cenáculo. Nos discípulos está representado toda a igreja. Cada um dos discípulos tinha uma característica, cada um deles vai ir em missão para um lugar diferente e vai coletar a riqueza, a grandeza de cada lugar, de cada canto do mundo. E assim também somos nós, né? A igreja ela é universal, ela é católica justamente por isso. A palavra católica já está dizendo isso, que ela abrange o mundo inteiro. E o Espírito Santo da mesma forma. Agora, o bonito é o quê? É essa atenção, essa espiritualidade da escuta, essa espiritualidade da fé no Espírito Santo, que a renovação carismática católica tem trazido tanto. Desde o Concílio Vaticano II, tem vindo o Espírito Santo trabalhando muito na igreja para que esse século seja um século do Espírito Santo. E a renovação carismática católica ela tem sido uma grande bênção para a nossa igreja católica, justamente nessa atenção, nesse cuidado, nessa escuta e nessa resposta, né, ao Espírito Santo. Mas sem dúvida alguma que somos todos convidados a nos deixar inundar pelo Espírito Santo na nossa vida e deixar que o Espírito Santo faça maravilhas em cada um de nós. Queria, né, para a gente saber que a gente tem toda... A nossa igreja é tão rica, né, Padre? Que lindo a gente fazer essa festa hoje, celebrar essa festa, que é uma festa da igreja, que é essa festa do nascimento, né? Da nossa igreja. A gente quer proporcionar, então, esse momento agora para a gente falar sobre os dons. Não sei se a gente... Só um pouquinho, quero ver se a gente vai conseguir chamar o Padre Fábio. Padre Fábio, o senhor está aí? A gente está tentando... Padre Anderson, só um minutinho, que a gente está tentando chamar o Padre Fábio, porque a gente preparou esse momento para vocês fazerem juntos, né? Vocês combinaram para fazer Isso. juntos, né? Vamos falar dos dons. Então, a gente está tentando entrar aqui com o Padre Fábio. Acho que ele está tendo um pouquinho de dificuldade lá. Ô, Padre, enquanto o Padre Fábio não entra... eu queria que o senhor falasse assim, como é que está sendo a celebração do senhor hoje? Como é que foi assim, as suas missas? Como que as pessoas... Porque, querendo ou não, é um dia diferente, né? Geralmente, Pentecostes é um dia que as igrejas estão cheias. E esse ano, de um modo bem particular, a gente está mais reservado, né? O próprio Pentecostes, o ano passado, né, no dia de Pentecostes, a gente estava no Centro Eventos, tinha lá 5.000 pessoas. Como é que está sendo para o senhor, assim, esse dia hoje, assim, especial, assim? Como o senhor vê os seus fiéis aí, né, paróquia? Como que o senhor está enxergando isso? Olha, realmente nós estamos vivendo uma realidade, uma situação bem diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Todos nós. E muitas das pessoas, sem dúvida, que estão nos acompanhando aqui, elas devem ter a mesma experiência. Alguns de vocês que estão nos escutando agora, podem talvez ir na igreja, outros preferem não, ou inclusive são recomendados a não participar. Assim também nós logicamente que conduzindo, né, como padres, as nossas celebrações, a gente sente tanta falta, né, desse povo querido, desse povo abençoado. Hoje as nossas missas elas têm uma limitação de 30%, e por mais que a gente faça, né, mais celebrações, e tem sido o nosso caso aqui, a igreja ela sempre tá tão miudinha, parece, né? Mas o importante é que a gente sabe que todas as pessoas, desde as suas casas, desde os lugares aonde estão, desde essa igreja doméstica, estão clamando ao Espírito Santo, e a gente sente, isso é tão bonito, a gente sente uma força tão grande dentro de nós. A gente sabe que a igreja está mais viva do que nunca nesses momentos. Agora, a coisa bonita é que a igreja ela tem se estendido a muitas residências, tem se estendido a muitos grupos,
porque diante dessa situação em que nós estamos, né, eu costumo brincar que graças a Deus houve essa pandemia para que nós batizássemos os meios de comunicação social, né? E eu acredito que tenha sido muito assim, porque pelo menos eu vou rodando ali às vezes nas redes sociais e é a missa de um, e é o terço de outro, e é a novena de outro, assim, é uma bomba atômica de oração, de reflexão. Então a gente tem inundado as redes sociais, né? Deus tem entrado nesse campo tão importante dos dias de hoje. Então, isso traz um consolo muito grande ao coração de todos nós católicos, né? De todos nós que acreditamos em Deus, porque a gente sabe que Deus está presente, e a coisa que também é tão bonita é ver como a sede do nosso coração de Deus, ela é uma sede eterna, né? E quando a gente não pode, quando a gente está impedido de participar do culto público, né, da igreja, a gente vai buscar, a gente vai correr atrás, a gente vai rezar. Para quantos de nós essa pandemia tem sido também a oportunidade para a gente reforçar mais a nossa oração, né? Isso é tão bonito. Agora a gente dedica um pouco mais de tempo à oração em casa. Tem famílias que têm se reunido para orar e antes era muito difícil de que isso acontecesse. Tem pessoas que têm feito novenas e novenas, né? Nós aqui temos realizado várias novenas, pessoas que vêm acompanhando através dos grupos, através de WhatsApp, através das transmissões. Enfim, eu acho que mais do que nunca o Espírito Santo ele tem se derramado nesses momentos através de muitos meios, através desses novos meios de comunicação que nós temos. E o Espírito Santo ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele tem se aproveitado muito bem para chegar ao coração e a todos nós através também desses meios, né? Que legal. E que graça, né, Padre? Que importante também a gente prestar atenção nesses sinais, né, Padre? Não deixar passar despercebido, né? Não deixar com que tirar o bem daquilo que é mal, né? Eu vejo assim também muita gente um campo de crescimento muito grande para nós, né, enquanto igreja, assim. Isso também é graça de Deus, né, Padre? Com certeza. Deus tem sempre um projeto, né, na vida de todos nós e por mais de que aconteçam situações difíceis, por mais de que aconteçam situações complicadas, que muitas delas eu tenho a certeza que Deus não quer, né? Deus não pode querer coisas que não sejam boas para os seus filhos, porque Deus é Pai, porque Deus é amor, porque Deus é bondade, né? Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus não pode querer algo que não seja bom para nós. Mas, se infelizmente, pelo mau uso da liberdade do ser humano, por essas tragédias que às vezes acontecem, que somos nós mesmos que acabamos semeando, né? Diante de todo esse mal que às vezes acontece no mundo, Deus sempre dá um jeito de transformar isso numa coisa depois boa para nós, né? E era isso que a Lourdes dizia agora também. Como diante dessa situação, Deus tem trazido um bem muito grande. E esse bem é aquilo que nós dizíamos, como ele tem se espalhado através desses novos meios de comunicação e, sobretudo, como ele tem entrado, né, tanto mais nas nossas casas. Porque diante desse vírus, né, a gente tem se apegado muito a Deus, a gente tem se questionado muitas coisas. Muitos de nós, às vezes, com o coração aflito diante das dúvidas, diante das incertezas, quando a gente escuta um pouco as notícias e o panorama ele é tão alarmante, né? Não tem como a gente não se agarrar em Deus, não tem como a gente não se estreitar mais a Deus, né? Eu mesmo acabei, até de fato, cheguei aqui em cima do laço praticamente para essa transmissão, porque eu estava fazendo um teste agora de Covid, graças a Deus deu negativo. Ô, né? glória! Mas enfim, diante de toda essa situação, a gente se encontra um pouco mais, né, preocupado. E Deus tem transformado essa preocupação do nosso coração numa grande confiança nele. Uma das novenas que nós realizamos aqui, através das redes sociais, né, é uma novena que eu sou particularmente muito apaixonado. E é a novena de São José, a São José Providenciai. Né? E eu agora estou no meu escritório, não tenho aqui porque está lá na capelinha da minha casa, mas eu tenho aquela imagem que muitos de vocês devem conhecer, do São José dormindo. Sim. E me inspira muito essa imagem. Sim. Porque vocês devem conhecer com certeza. Por quê? Porque diante das preocupações, diante dos problemas, diante das tempestades, das tormentas que a vida nos traz, São José está descansando, com o rosto sereno, né, em paz. E essa paz que representa
o coração, o interior de cada um de nós, é aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja nesse momento. E a grande pergunta é, como conseguir a paz, né? Mesmo que as dificuldades venham na nossa vida, quando os problemas assolem, batam contra a nossa porta, né? Quando essas ondas desse mar agitado, né, golpeiem contra a barca da nossa vida, como fazer para estar sereno, em paz, como São José? Ou aquela passagem ainda, né, falando de tempestade, falando de tormenta, aquela passagem em que Jesus estava com os discípulos e ele dormia na barca, né? Na realidade, Deus tem uma mensagem muito grande para nos dizer através dessa passagem. E é que quando nós entregamos nas mãos de Deus, quando nós confiamos nele, quando tudo é depositado, né, para que Deus cuide, para que Deus provenha, nós podemos estar em paz, nós podemos estar tranquilos, né? Então é isso que a gente coloca nas mãos de Deus, né, nesse momento. Amém, Padre, que lindas palavras. Eu quero saber se o Padre Fábio está aí, Oi, Padre Fábio. Bom, eu estou por aqui, estou vendo vocês, não sei se vocês me escutam. Estamos ouvindo o senhor bem. O senhor está vendo o Padre Anderson? Sim, estou vendo, acompanhando tudo que ele está falando aqui, tudo certinho. Que bonitinho, não errou nada, né, Padre? Não, imagina, ele sabe muito mais, né? Pois estudou em Roma, se não souber tem que apanhar, né? Chique demais, né? Um padre chique demais que a gente tem. E ele até tá agora famoso, tá até internacional, ele vai toda semana para Curitiba, já não sabia, né? Os buracos da estrada daqui para Curitiba, o carro dele já passa direto já. Pois é. Ai, que alegria ter o senhor aqui, Padre Fábio. Queria que o senhor soubesse, sim, que nós estamos muito felizes do senhor estar aqui, porque o senhor é muito importante para nós, tá? Para a nossa família carismática. O senhor sabe disso, né? Nós amamos o senhor. Amém, amém. Eu também gosto muito, tenho um carinho muito grande pela Renovação Carismática Católica. Foi justamente a renovação que me trouxe novamente para a igreja. E eu acredito que poder partilhar e viver esse momento, inclusive aí com o Padre Anderson Pitts também, junto com as pessoas que nos acompanham, sobre o que de fato é o Espírito Santo e seus dons, isso sem dúvida alguma só há de fortalecer a nossa fé e a nossa igreja, a igreja particular da diocese. Então nós precisamos crer verdadeiramente em tudo isso, que pelos dons do Espírito Santo, infusos e efusos, são lançados sobre a nossa vida, para que de fato a gente consiga realizar a vontade de Deus, né? E viver Pentecostes é justamente isso. Tudo aquilo que o Padre Anderson Pitts estava falando, né? E hoje de manhã, na missa aqui na paróquia, eu dizia o que seria de nós e da igreja se não fosse o Espírito Santo. Talvez teríamos sido reduzidos a estarmos lá no passado trancados dentro daquele cenáculo ainda. É justamente o Espírito Santo que impulsionou e que motivou aqueles primeiros cristãos a fazerem com que nós pudéssemos estar aqui hoje também. E experimentar, né, Padre, dessa graça, né? Experimentar, exatamente, poder experimentar do mesmo Espírito que foi derramado naquele dia lá, é o mesmo Espírito que a gente recebe hoje, quando nós recebemos a nossa efusão, né? Não é assim ou não é? Exatamente, são os mesmos dons, né? Os mesmos dons do Espírito Santo. A gente não tem como pensar uma igreja sem a ação do Espírito Santo. Isso. E quando nós entramos nessa dimensão, e o Padre Anderson entende perfeitamente disso, né? Quando nós entramos nesse contexto histórico bíblico e a gente começa a voltar no passado, nós só precisamos valorizar muito ser católico, porque é a única igreja que nós iremos encontrar desde aquele tempo, daquela sala de Pentecostes, até o momento presente onde nós vivemos hoje. Então, se essa igreja permanece de pé, é porque com certeza há algo sobrenatural sobre esta igreja, e é o Espírito Santo, sem dúvida alguma, que não é, como a Lourdes disse aí, não é, dentro da Igreja Católica, propriedade da renovação carismática católica, mas o Espírito Santo, ele é de toda a igreja, de todos aqueles que se abrem. Inclusive a leitura que está hoje na palavra, que nós ouvimos, né? A questão de todos os membros, cada um tem a sua função, mas o mesmo é o Espírito. E é esse Espírito que faz com que a gente continue a nossa caminhada sempre. Amém, amém. Padre, eu sei que vocês dois prepararam para a gente um momento agora, para a gente falar sobre os 7 dons, né? Para a gente entender um pouquinho. E antes de vocês começarem a falar dos 7 dons, eu quero já fazer uma pergunta que eu creio que a maioria das pessoas já sabe, mas é importante a gente lembrar. Como
receber os dons? Como que eu recebo esses dons infusos, né? Que a gente vai falar agora, que esses dons, os 7 dons que é derramado sobre nós. Como que eu recebo? Sim. O Padre Anderson quer falar, Padre Anderson? Pode ser, Padre Vai lá, Fábio. Padre. Eu gostaria só de, antes de começar a falar dos 7 dons, o Padre Fábio mencionava o cenáculo. Eu, pela primeira vez na minha vida, eu fui à Terra Santa agora no começo do ano, e o Padre Fábio já esteve lá, até parece-me que mais de uma vez, e ele conhece muito bem. Nós recebemos uma graça muito importante lá com o grupo que nós estávamos, e das pessoas que nos acompanham aqui, eu tenho a certeza que alguns de vocês também já devem ter feito essa experiência, e quem não fez, olha, fica um convite muito especial que alguma vez na vida a gente vá àquele lugar. Quando nós estávamos no cenáculo, assim, entramos no cenáculo e nós começamos a olhar aquele lugar, ele já tem uma atmosfera, um ambiente tão maravilhoso, parece que a gente está em outra dimensão, assim. E a gente começou a conversar sobre aquilo que tinha acontecido ali dentro daquelas 4 paredes, começando pelo momento da última ceia, né? E chegando depois ao momento de Pentecostes. E do nada, uma pessoa recebeu o dom do repouso no Espírito. Mas uma pessoa aleatória, Deus escolheu uma pessoa, né? Sem dúvida, é uma pessoa maravilhosa, né? Muito, muito querida. E recebeu esse presente simbolizando, para nós, a leitura que nós fizemos era que aquela pessoa foi a pessoa escolhida, que Deus escolheu, para que ele manifestasse que ele estava conosco lá, né? Esses dons, esses carismas do Espírito Santo, muitas vezes eles não são muito compreendidos, e é importante, eu acredito, que nós tenhamos um bom conhecimento. Quanto mais nós pudermos ler, quanto mais nós pudermos nos aprofundar em fontes seguras, ou seja, na autêntica doutrina da igreja, na verdadeira teologia da igreja. E aqui é importante nós pegarmos Santo Tomás de Aquino, é importante nós nos adentrarmos em Santo Agostinho, é importante nós entrarmos em verdadeiros e grandes teólogos, né, da nossa igreja católica. E começando já, então, depois de partilhar um pouquinho dessa experiência, que senti muito forte no coração de partilhar agora, e ao mesmo tempo de dizer, né, que esses carismas existem, os dons do Espírito Santo, eles são claros e evidentes, né, mas que é importante que nós conheçamos e saibamos explicá-los bem também, né, todos nós, como católicos. A pergunta que você fazia, Lourdes, era como nós recebemos o Espírito Santo. Na realidade, um dom, a palavra já diz, é um presente, é uma graça, é algo gratuito. Não é que nós fazemos mérito algum, nós não temos como fazer méritos para alcançar. Os dons do Espírito Santo, eles nos são dados no dia do nosso batismo. Todos nós, cada cristão batizado tem os 7 dons do Espírito Santo. E isso está confirmado no Catecismo da Igreja Católica. Cada cristão batizado tem em si os 7 dons do Espírito Santo. Logicamente que depois, através do sacramento da crisma, através do sacramento da confirmação, esses dons, eles são confirmados, eles são reforçados, digamos assim, né? Mas da parte de Deus, esses dons estão sempre ali, como um presente, como uma graça para nós. Agora entra a segunda parte de um presente. Sempre quando existe um presente, existe alguém que dá e outro que recebe. E um presente, ele pode ser usado bem ou não, né? Depende de cada um. Essa segunda parte que é o importante dos dons. Por que que em pessoas esses dons se manifestam e em outros parece que eles estão ali dormindo? Porque depende muito da resposta da pessoa, né? E eu não quero aqui dizer que Deus vai fazer de nós grandes santos somente pelo nosso esforço. Não, porque isso daqui seria uma grave heresia. Mas na realidade, Deus sim espera e precisa também, porque assim Ele fez, né? Da nossa colaboração. Isso é muito importante. Então, uma pessoa de oração, uma pessoa conectada com Deus, uma pessoa que está em sintonia com o Espírito Santo, ele consegue escutar as suas inspirações, ele consegue sentir quando Deus está querendo dizer algo para alguma pessoa, né? Ele tem essa sintonia. Agora, também é muito importante, nossa conversa aqui hoje, ela precisaria de pelo menos umas 5 horas para a gente poder, né, nos aprofundar em todos os temas. É importante também que nós coloquemos, e eu sempre digo isso nas palestras de cura e libertação,
que nós coloquemos os dons, se a gente acredita de ter um especial dom, um especial carisma, que nós coloquemos ao discernimento da igreja, que nós coloquemos ao discernimento espiritual também, né? Para a gente não sair por aí dizendo que nós temos um dom especial de cura, um dom especial de libertação, né? Só porque a gente sente lá dentro de nós. Não. Um dom, um carisma, se nós formos pegar lá a segunda carta, a primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, ele fala que todos esses dons, esses carismas são para o bem da comunidade, né? Então é importante que quando nós os vivamos, eles estejam também ao dispor do próximo. Ô padre, deixa eu até complementar o senhor, você até me corrige se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi Santo Agostinho que fala que nós somos o corpo de Cristo, né? E os dons, a gente sabe que eles estão a serviços, ou seja, o dom que eu tenho não é para mim, mas é para que o outro seja beneficiado, né? O meu irmão seja presenteado, vamos dizer assim, né? É isso mesmo? Então, Lourdes, até serviço. Agora eu vou até deixar o Padre Fábio talvez explicar melhor esse tema, mas uma coisa é importante e é que a gente entenda o que a gente está falando quando a gente fala de dom, porque com frequência a gente confunde a palavra, né? Ou a gente usa a mesma palavra dom para várias coisas. Certo. A gente usa, por exemplo, eu tenho o dom de línguas. Na realidade, é o carisma de línguas. Se a gente for assim bem estrito, os dons seriam os 7 dons, né? Os 7 dons que nós conhecemos, os tradicionais. Então, é necessário entender o que a gente está chamando de dom quando a gente fala que eles estão, né, ao dispor do próximo, que eles são para a própria santidade. Enfim, é necessário fazer esse esclarecimento. Talvez o Padre Fábio possa nos ajudar um pouquinho aqui, falando dos carismas agora também, né? Entendendo a diferença entre dons e carismas. Isso. Na verdade, nós precisamos sempre compreender que existe aquilo que o Padre Anderson dizia, é a mesma questão dos dons infusos e efusos. Então, tudo aquilo que vem e que nasce a partir da minha experiência com o Espírito Santo, para ser colocado a serviço da comunidade, estariam aí como os dons efusos. E os infusos, aquilo que é próprio do nosso batismo, como o Padre Anderson mesmo já nos trouxe para a reflexão. Agora, uma coisa que é bastante interessante, relacionado, mesmo que a gente continue usando a palavra dom, né? Vou continuar usando a palavra dom de línguas, por exemplo, de línguas estranhas. Às vezes nós precisamos cuidar, porque senão os católicos, vamos falar daquilo que é nosso, né? Os católicos, ao entrarem, por exemplo, num grupo de oração, eles talvez percebam que de tudo que existe na renovação carismática católica, o mais importante seja orar em línguas estranhas. E não é. Até porque a palavra é muito clara, é o menor dos dons. De todos os dons que nós recebemos, este é o menor. Ele está ali, mas está sempre a serviço. Assim como todas as outras coisas, quer dizer assim, o Padre Anderson, ele, como sacerdote, tem um dom, que talvez seja diferente do meu, e eu preciso olhar para o dom do Padre Anderson como um dom a serviço e para o crescimento da igreja. E eu não posso ter inveja do dom que ele tem, só porque talvez este não é o meu dom. Aqui ao meu lado está o Lucas, né, que a gente sempre está aqui com algumas pessoas por conta das músicas do Espírito Santo. Depois, se tiver condições, nós queremos encerrar com um momento de oração aí com uma canção também, mas dizer, ele tem o dom da música, que eu já não tenho. Quer dizer, independente do que seja, às vezes nós achamos que dom é só aquilo que está relacionado com as 4 paredes dentro do templo, e não. Existem muitas outras situações que são nos aplicadas e que nós precisamos, então, criar esse discernimento todos os dias. Senão, há muitas pessoas que pensam orar em línguas e, na verdade, não oram. Porque quem deu o dom a elas foram elas mesmas e não o Espírito Santo de Deus. A mesma experiência que o Padre Anderson falava de alguém que repousou no cenáculo, onde aconteceu Pentecostes, no dia que ele esteve lá na Terra Santa. É diferente de alguém que força, mas é alguém que recebe uma graça. Então, se nós estamos abertos à ação do Espírito, devemos nos deixar ser movidos e conduzidos por Ele. É Ele, então, vai determinar
tudo aquilo que deve acontecer. O meu dom, né, eu não posso olhar, mas o meu dom é menor que o dom do Padre Anderson e eu preciso e eu quero tanto. Não. A cada um é dado de uma forma, cada um recebe de uma forma, mas o mais importante está da forma que nós utilizamos estes dons, estes carismas, para um crescimento e colocar a serviço do bem comum dentro da própria Igreja de Cristo. Que lindo isso, né, Padre? Que bonito quando a Sim. gente tem assim, quando a gente consegue ter esse entendimento dessa profundidade que é o que o Espírito Santo faz, né? Mostra, está trazendo para a gente dentro da nossa igreja. Eu sei que hoje a gente já sabe que daqui para frente a gente vai fazer os nossos retiros de dons que a gente tem, que provavelmente esse ano vai ser online. A gente já tem 2 convidados aí bem especial, gente, para fazer os retiros de dons, ó. Fazendo propaganda aqui dos padres. Pode ser. Ô padre, mas hoje a gente vai falar um pouquinho então dos dons infusos, que são esses 7 dons, né, que a gente recebe lá no batismo, como o Padre Anderson falou. Eu sei que vocês combinaram ali, não sei como é que vocês vão apresentar, cada um vai falar um dom, é isso? Que a gente quer saber um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais nesses 7 dons aqui, né? Que é o que o fundamento, vamos dizer, a partir daqui nascem os carismas, nascem os outros, né, padre? Mas os infusos mesmo, que é infuso aquilo que que está dentro, são esses 7 dons, né? Exatamente, recebidos no batismo. Nós não combinamos assim nada, a única coisa que falamos, Padre Anderson e eu estou com a imagem do Padre Anderson travada aqui no meu computador. Melhorou, voltou. O que nós só falamos é que, na verdade, a gente nem gostaria muito de tanto dizer, o padre tal vai falar sobre isso. Na verdade, a gente gostaria de se ajudar um ao outro e ter um diálogo aí, de repente, aquilo que o Padre Anderson não lembrou para falar sobre a sabedoria, eu possa complementar, e a gente vai se ajudando na construção desse conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo também. Né? Isso, a ideia que a gente tinha era que esse momento, mais que uma aula, porque senão fica muito pesado, cansativo. Né? Conversa, até se as pessoas que estão nos acompanhando quiserem também colocar alguma pergunta, partilhar alguma experiência, alguma coisa ali, a ideia é que seja uma coisa bem gostosa, que flua, né? Vamos construir junto, né, padre? Então, você que está nos acompanhando, se de repente você tiver alguma dúvida em relação a determinado dom, a gente vai falar dos 7 dons aqui. Mas, eu tenho uma dúvida em relação ao dom de sabedoria. Vai colocando aqui, vai interagindo com a gente vai, na medida do possível, a gente vai pedir para os padres, então, irem respondendo para a gente. E a gente vai construir, então, padres, esse momento juntos, então, né? Isso. Um complementando o outro, pode ser assim? Perfeito. Pode ser sim. Então, vamos começar com o primeiro dom? Vamos. Qual que seria então, o entendimento? Ótimo. Vamos. Sabedoria, né? É o que nós vamos... Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da sabedoria, dom da sabedoria. Certo. Padre Anderson ou eu começamos? Tanto faz? Pode ser o senhor, Pode padre. começar, padre. Desculpa. Pode ser o padre então. Fábio, pronto. Certo. Primeiramente, nós precisamos tentar sempre compreender que o dom da sabedoria, ele é colocado e destinado por Deus a todas as pessoas. Todos nós devemos buscar a sabedoria. Agora, quando nós falamos de uma sabedoria que é própria e que vem como um dom infuso do próprio Espírito Santo, o que quer dizer a todos nós é que no mundo em que nós vivemos, nós precisamos ter aí uma grande... Desculpa, padre. Oi? Pode continuar, padre, perdão. Nós precisamos ter aí a sabedoria de aprofundar um discernimento constante entre as coisas que são próprias e que nos ajudam nesse crescimento em direção ao reino e as coisas que nos atrapalham. Então, maior sábio sempre será aquele que vai conseguir discernir e optar sempre pela liberdade que é própria e que Deus nos cria. Deus nos cria de uma forma livre, mas pela sabedoria que dele nós recebemos, nós saberemos por onde conduzir tudo isto. Eu não sei se o Padre Anderson mais ou menos olha por esta ótica também, mas creio que o dom da sabedoria, dentro daquilo que a igreja nos pede, podemos olhar até para o catecismo da igreja, esse grande e bonito discernimento
entre o crescimento do reino e o querer desfazer o reino com as nossas próprias atitudes, né? Exatamente. Quando nós olhamos para todos os dons, só eu gostaria, antes de complementar aqui esse dom de sabedoria que nós estamos conversando agora, só dar um passinho para trás, porque a grande maioria dos dons, eles também são virtudes, né? São virtudes humanas. Quando nós falamos de virtudes, quando não se tratam das 3 virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade, que são dons também infusos por Deus no dia do nosso batismo, as demais virtudes, elas se conquistam. Por quê? Porque a definição de virtude, o que ela é? Ela é um hábito bom, é um hábito positivo em coisas que me levam a fazer o bem, a construir, né? Contrário de vício, né? Vício não é só o alcoolismo, a drogadição. Um vício é o contrário de virtude. Então, por que o padre dá esse passinho para trás? Porque é importante que a gente entenda que quando, por exemplo, nós estamos buscando o dom de sabedoria ou o dom de conselho, não é um esforço humano, porque aí seria uma virtude que é próprio do humano. Quando nós falamos de dom, significa essa luz que nos vem infusa do alto, essa experiência que às vezes a gente tem de dizer assim, né? Por exemplo, estamos falando da sabedoria. Sabedoria significa o dom desse conhecimento, desse discernimento das coisas que pertencem ao reino dos céus, as coisas do alto. Então tem certas coisas, certas decisões na nossa vida, de vez em quando, que a gente faz, que a gente diz assim, poxa vida, mas eu nunca parei para pensar antes de tomar essa decisão. Eu não sentei para avaliar se eu fazia isso ou aquilo. Foi algo que me veio assim espontâneo e eu tomei essa decisão e fiz e resultou que foi a melhor coisa. É o dom de sabedoria. Os dons são justamente isso, são essas graças que nos vêm de uma forma quase que de sopetão, elas estão sempre ali presentes, mas que nos vem assim como um presente, como algo sem praticamente um esforço nosso. É algo que nos vem, né? Então isso é muito importante. O dom de sabedoria, portanto, como o padre Fábio dizia, ele é o dom mais elevado de todos. Nós começamos já da cima da cume, né? Começamos no ponto mais alto dos 7 dons, que é o dom de sabedoria. De fato, a sabedoria, ela é algo que, ao longo de toda a Bíblia, a gente encontra com muita frequência. Nós temos o rei Davi, por exemplo, né? O rei Salomão, que quando Deus lhe quis premiar, dizendo, pede-me o que tu quiseres, e ele lhe pediu o dom de sabedoria, né? O que significava esse dom? Não era só para que ele governasse como rei, mas era para que ele, sendo rei, ou seja, estando diante do seu povo, ele escolhesse as coisas do reino dos céus para a vida dele e para todo o povo dele. Ou seja, aquilo que ele pede para Deus, na realidade, pedindo o dom da sabedoria, era que ele conseguisse, como um pastor, conduzir aquele rebanho até o reino dos céus. E esse é o dom de sabedoria nas nossas vidas. Que as nossas decisões, que as nossas escolhas, elas tendam sempre para os bens mais elevados, para aquilo que de verdade vai fazer que nós alcancemos a felicidade, que nós alcancemos a plenitude, né? Antes que fazer outras escolhas, que as escolhas mais importantes sejam as escolhas pelo reino dos céus. A gente nunca pode esquecer que a nossa caminhada nessa terra sempre deve ser uma constante busca do reino definitivo, daquilo que é próprio da eternidade, daquilo que ainda nós desconhecemos, inclusive como a própria palavra nos diz, né, na passagem de que hoje nós veremos como que por um espelho, até então um dia veremos tal qual ele é. E é esta sabedoria deste discernimento daquilo que é humano e daquilo que é divino que nos coloca ou que nos entrega tudo aquilo que um dia foi desejado pelo próprio Cristo. Então, sábio, nós precisamos sempre querer enxergar naquilo que o padre Anderson dizia no início, nessa dimensão humana ou nessa dimensão divina. A sabedoria que vem do alto sempre será aquela que muitas vezes, ao invés de olhar para dentro de mim ou para mim mesmo, olha sempre para o bem também daqueles que são a maioria. E nisso, na própria passagem bíblica que o padre Anderson cita do rei Salomão, é justamente isso. A sabedoria que ele pede é uma sabedoria para poder governar. E quem ele governa? Ele mesmo? Não, ele governa os outros, as outras pessoas que estão diante dele. E buscar esta sabedoria divina não é somente para alguns, deve ser para todos nós que nos dizemos cristãos e que outrora fomos batizados.
Que legal, que bonito, né, padre? Que profundo. O padre Anderson falava que a gente começou com o dom mais top, vamos dizer assim, né? O mais alto dos dons. Top de linha. O top de linha, o lançamento, 2020. O dom 2020. Ô padre, eu percebo às vezes, não sei se é uma impressão minha, mas que a gente confunde um pouquinho, às vezes, o dom da sabedoria com o dom de entendimento. Eu não sei se eles estão muito ligados, assim, um com o outro, assim, se eles têm... Claro que os 7 têm uma relação muito profunda um com o outro, né? Mas, por exemplo, o entendimento e a sabedoria, como não confundi-los, assim? Uhum. Padre Fábio, quer responder ou quer que eu comece? Para mim, tanto faz, mas a gente nunca pode... Talvez eu comece e fale um pouquinho, e o senhor que tem uma bagagem maior traga o conteúdo todo, mais difícil. Mas a gente nunca pode esquecer da questão da iluminação, né, Lourdes? Então, nós falamos da sabedoria, e ao mesmo tempo, quando falamos do entendimento, que agora é o dom que você está questionando e perguntando aí, nós não podemos esquecer desta iluminação, deste buscar a iluminação, né? Veja que até se a gente pudesse, não sei, é uma questão que eu aqui vou falar agora, né? Eu até acredito que para que a sabedoria haja, de fato, na nossa vida, dentro de um discernimento daquilo que é humano, daquilo que é divino, ainda nós precisamos de um entendimento, de uma iluminação, e que é essa iluminação que justamente nos faz conseguir enxergar de uma forma e também de outra forma. Eu acredito que o dom do entendimento deveria seguir mais ou menos por aí. Tem toda a razão, Padre Fábio. Logicamente, a ideia é essa. Quando nós catalogamos, quando nós diferenciamos os dons do Espírito Santo, logicamente que é uma classificação humana, né? Somos nós que tentamos entender um pouco de tudo aquilo que faz o Espírito Santo e a gente diz, é por aqui, e esse se chama dessa forma, essa ação, esse dom se chama assim. Ao mesmo tempo, também, eles estão citados na Bíblia, né? Então, portanto, são palavras inspiradas, esses dons. O entendimento, ele faz referência, respondendo um pouquinho a pergunta da Lourdes, que é uma curiosidade, né, de todos nós, né? A diferença entre a sabedoria e o entendimento, ou inclusive entre o entendimento e o dom de ciência, porque é onde um começa a encostar no outro, né? Na verdade, nem há, né, padre, muito como... Não. Os 7 dons, a gente nem tem muito como... A gente define por nomes, por palavras, mas eles são todos conectados, né? Eles estão todos juntos, não tem como a gente nem tanto separar, né? É um catálogo que a gente faz de forma humana, né? Mas divinamente é uma grande ação do Espírito Santo sobre nós, né? A gente diferencia somente para que nós possamos compreender melhor, né? E nessa compreensão melhor, portanto, tentando de alguma forma entender qual é o característico do dom de entendimento, é justamente o conhecimento da verdade, né? O conhecimento da verdade. Esse é o objetivo, esse é o foco do dom de entendimento. E para que isso aconteça, o Padre Fábio usou a palavra que é exata e que em teologia também se usa com frequência. Nós precisamos do dom do entendimento do Espírito Santo para que haja uma iluminação, para que nós possamos compreender a verdade nas nossas vidas, né? Santo Tomás de Aquino, quando ele desenvolve... Eu cito muito Santo Tomás porque sou um apaixonado da doutrina dele e acredito que ele tenha sido das pessoas, né, Padre Fábio, a gente estuda tanto, né, a Suma Teológica e, enfim, ele tem sido das pessoas que mais tem desenvolvido a teologia cristã, né? E quando ele fala do dom de entendimento, ele fala justamente disso, de que existe no coração humano uma grande sede da verdade. O que significa isso? Uma grande sede de compreender aquilo que é o verdadeiro, né? Diante de tantas doutrinas, diante de tantas possibilidades, diante de um panorama tão vasto, o que é a verdade de tudo? E é justamente aqui que entra o dom de entendimento, porque o Espírito Santo nos ajuda a ver aquela coisa e dizer, não, essa daqui é a verdade. O Padre Fábio começava hoje a nossa transmissão de uma forma muito bonita, falando de que era a nossa Igreja Católica que nós temos a verdade. Não porque nós possuímos Deus para nós, como se fosse uma propriedade nossa, porque não tem como isso acontecer. Tudo pelo contrário, é a Igreja que pertence a Deus, né? E também em outras igrejas, Deus também estará presente, como bem fala, inclusive, o Catecismo da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II e tudo mais.
Mas é na Igreja Católica aonde nós temos, por uma graça especial do Espírito Santo, o dom de compreender que ela é a verdadeira. Ela foi fundada por Cristo, foi ela que foi infusa através do dia de Pentecostes com o auxílio do Espírito Santo sobre os discípulos reunidos, né? Então, o dom de entendimento, ele é isso. E às vezes na nossa vida, a gente vai caminhando, a gente vai fazendo diferentes experiências, a gente vai amadurecendo também na nossa espiritualidade, e aí nós nos questionamos, né? Qual é o caminho certo? Estou indo pelo caminho certo? Estou fazendo a coisa certa? O que Deus está me pedindo? É ali que vem o dom de entendimento. É essa iluminação para conhecer, né, ter a certeza de estar pelo caminho que Deus quer. Não podemos jamais esquecer que fora de Deus, né, não existe verdade. Então, o dom do entendimento, em palavras bem resumidas, nada mais seria do que a gente conseguir adentrar as profundezas desta verdade que está unicamente em Deus. E que todos os grandes santos da igreja, digo grandes não porque aqueles que não escreveram muito sejam pequenos, mas grandes no sentido da riqueza que deixaram para todos nós. E aí, é claro, Agostinho, Tomás de Aquino, esses grandes homens, eles acabaram trazendo para nós, no entendimento, um caminho, não de facilidades, mas de a gente conseguir compreender que, embora Deus seja Deus, ele não é inatingível, ele não é um Deus que não olha para nós, mas que se fosse assim, nós não seríamos dotados deste dom também. Então, se recebemos a graça de poder possuir pelo batismo, de ter este dom conosco, o entendimento é esta iluminação, que vai fazer justamente com que eu consiga compreender. E sempre a palavra discernimento vai andar por todos os dons do Espírito Santo. Sem ele, a gente não vai conseguir. Que lindo! A gente chama carinhosamente na renovação de Dirce, o discernimento. Faltou a Dirce. A gente chama carinhosamente. Ô padre, e o dom de ciência e o conselho? Eu sei que às vezes o dom de ciência, muitos dos dons que a gente está falando aqui agora, de novo, confunde um pouquinho por conta dos carismas. Que quando a gente fala dos carismas, a gente também tem a palavra de ciência. Então tem muita gente que confunde o dom de ciência com o carisma palavra de ciência. A gente não vai entrar nisso aqui agora, porque hoje a gente está falando desses dons infusos, que é os dons que nós recebemos no batismo, que todos nós, quando somos batizados, recebemos, né? Então, agora a gente vai falar do dom de ciência, para a gente entender bem o que é esse dom agora, para a gente não confundir com o carisma, né, da palavra de ciência que a gente tem. Como que a gente define, assim, padre? Como o padre Fábio falou, é tudo um só, né? Mas, assim, humanamente, para ficar mais compreensível, como é que a gente pode definir esse dom de ciência, assim? Lourdes, assim, se me permite, não é muito que tudo é um só, né? Mas é que, porque senão a gente poderia ter somente um e iria abarcar tudo. Não Tá. é bem isso, mas assim, o que eu tento dizer é que dentro dos dons do Espírito Santo, acaba que um vai puxando e complementando, mas numa única condição, e que essa condição é unicamente divina. É unicamente divina sobre todos nós. E que justamente, você perguntou sobre ciência agora, né? Foi isso? Isso, o dom de ciência. Ciência, né? Eu comecei o anterior, o padre Anderson comece agora. Ótimo. Pode ser? Sim, só esclareço isso que o padre Fábio dizia, que é muito verdadeiro, Lourdes. E é importante também, né? O padre Fábio agora esclareceu ainda mais, mas é para nossa compreensão. Deus é uno, recordemos sempre isso. Então, em Deus tudo está unido, tudo está conectado, né? Somente que para a nossa compreensão a gente vai, né, dividindo para que a gente possa entender um pouco mais. Mas a ação de Deus é uma e única. Qual que é a ação de Deus? A ação de Deus é a nossa santificação. Ou seja, que nós cheguemos ao céu. Essa é a grande preocupação, é o grande esmero de Deus. E para isso Deus infunde virtudes, para isso Deus infunde dons, para isso Deus nos dá a capacidade de que nós também adquiramos, né? Essas virtudes são as virtudes adquiridas, os dons adquiridos. Para isso Deus infunde carismas para o bem da comunidade, porque assim um irmão ajuda o outro a chegar no céu, né?
Esse é o grande objetivo da nossa vida. Padre Anderson, se me permite aí na sua fala, Aham, é como se Deus colocasse tudo à nossa disposição, né? sim. Está tudo à nossa disposição para que a gente consiga chegar a esta santidade. E é esta santidade que um dia nos colocará nessa eternidade que hoje nós não temos. E da qual também nunca será nossa, porque a eternidade só é própria de Deus, né? Que não teve começo e não terá fim. Mas que Ele permite que um dia, pelos dons, nós participemos. Desculpa, Padre Anderson, Não, pode... tem toda a razão. E justamente por isso, né, que todas as coisas em Deus estão muito conectadas. Às vezes a gente começa a estudar e parece que é tão complicado Deus, né? Na realidade, quando a gente chega a uma síntese lá no final de tudo, a gente vê como Deus é simples, né? Por quê? Porque tudo está muito conectado e tudo na realidade é uma coisa só. E essa coisa só é isso que o Padre Fábio, que eu estamos tentando transmitir aqui, que Deus quer levar você que está nos escutando, que Deus quer levar a mim, quer levar ao Padre Fábio, quer levar o Lucas, né? Parece que está ali do lado do Padre, quer levar a Lourdes, quer levar todos nós, cada filho e cada filha, para o céu. Isso é aquilo que Deus quer, né? Por isso que mesmo que pareça ser tão complicado todas as coisas de Deus, no fundo elas terminam sendo uma única e grande coisa, né? É esse amor tão grande, é esse carinho de Deus. Vamos lá, o dom de ciência. O dom de ciência, por definição, a Lourdes pedia, né, uma definição, e aí eu acho que é bom. A nossa inteligência, ela busca sempre definições para a gente deixar claro as coisas. O dom de ciência, ele faz referência às coisas criadas, né? É o conhecimento que nós temos das coisas criadas. Porém, não é um conhecimento só humano, também humano, porque Deus ilumina a nossa inteligência, e por isso Ele nos dá a inteligência para que nós conheçamos. Mas é um ver, digamos assim, desde os olhos de Deus. E isso, logicamente, nós o fazemos com a nossa inteligência, né? Por isso, por exemplo, vamos lá, o dom de inteligência é o dom que ajuda, por exemplo, um médico, né, a ver que de trás de toda aquela complexidade da anatomia humana, né, daquilo que significa o corpo humano, existe alguém muito poderoso que criou tudo aquilo, existe um cérebro muito grande, existe um amor muito grande que criou aquilo. O dom de entendimento, de ciência, perdão, acho que antes eu falei entendimento, né? Acabei me confundindo. É ciência, perdão, que leva o médico. O dom de ciência é o que leva, por exemplo, um astronauta ou uma pessoa que gosta, como eu, por exemplo, que gosta de contemplar, né, as estrelas, as constelações, ir descobrindo toda essa riqueza que Deus nos fala no céu. Gosta de ver e enxerga ali, naquelas coisas criadas, uma mão existe de trás que ordenou tudo aquilo. Então, o dom de ciência nos ajuda justamente a isso. Mas eu diria ainda mais, complementando, já é uma consequência do dom, depois o Padre Fábio vai poder nos ajudar a complementar ainda um pouco mais isso daqui, é justamente através do dom de ciência, por exemplo, que nós fazemos caso dos médicos. Às vezes, eu tenho me encontrado com certas pessoas diante, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem prático agora, nessa pandemia, né? Algumas pessoas me dizem, eu sou do grupo de risco, eu tenho mais idade. Talvez alguém por aí vai ficar bravo com o padre agora com o que eu vou dizer. Mas é um dom do Espírito Santo. Eu tenho essa pandemia, tem todos esses riscos, mas Deus me cuida. Eu não vou me contagiar, eu não vou usar máscara, eu vou estar no meio de todo mundo, eu não vou lavar a mão, eu não vou fazer nada disso, porque Deus vai me curar. Isso é um pecado. É um pecado. Por quê? É um pecado que deve ser anunciado e denunciado diante da consciência dos nossos cristãos. Porque Deus age também através da realidade criada, né? Nós cometeríamos um pecado indo contra aquilo que Deus escreveu nas leis naturais, né? Então, o dom de ciência, por exemplo, nos faz compreender, através da nossa inteligência, que existem, por exemplo, medidas de segurança para nos proteger de um vírus, falando das circunstâncias atuais. É o dom de ciência que, por exemplo, nos faz, enxergando as coisas desde Deus, né, saber que, por exemplo, nós temos que seguir um tratamento que o médico diz para que nós possamos ser curados. Não quero tirar o mérito da oração, da fé que move montanhas, tudo pelo contrário. Estou dizendo como elas se complementam. Faz parte também da fé, faz parte do amor a Deus, por exemplo, seguir um tratamento médico. E é justamente aqui que entra o dom de ciência, né? Ver nas coisas criadas, ver no desenvolvimento que a inteligência humana levou ao nosso mundo de hoje,
as coisas desde Deus. O dom da ciência de Deus e o dom da ciência do mundo. Então, nós precisamos, aqui entra novamente a palavra discernimento. A gente nunca pode esquecer que, assim, mais recente é tudo aquilo que nós vivemos, talvez o Papa João Paulo II, na Fides et Ratio, né, onde ele escreve justamente sobre a fé e a razão. O padre Anderson citava aí pessoas que, diante da pandemia que vivemos, eu não preciso me cuidar, e muito menos dentro da igreja, porque aqui Deus habita, nenhum mal vai chegar até mim. Não podemos agir desta forma, não pode acontecer desta forma. Muito pelo contrário. O grande desejo de Deus é que nós sempre tenhamos condições de ver até que ponto, ou até onde nós podemos chegar. Porque a ciência, ela faz tudo isso que o padre Anderson, como dom, permite que nós façamos. Mas, ao mesmo tempo, a nossa condição, e aqui entra a condição humana, até onde, dentro da ciência, eu posso ir? E aqui nós vemos, espalhados aí pelo mundo inteiro, em tantos laboratórios, em tantos lugares, tantas coisas sendo desenvolvidas para o bem, e, ao mesmo tempo, tantas coisas para usar desta ciência e, ao mesmo tempo, desenvolver para o mal. Um homem que, quando chega a um ponto de não querer mais ser criatura e passar a querer ser um criador como Deus, usando da ciência, usando de tudo aquilo que é próprio, que está dentro dele, para até querer ser mais que Deus, é tão grave quanto aquele que acha pelo campo da fé que não vai se contaminar numa pandemia, que pode fazer tudo aquilo, porque as duas coisas estão aí, como o padre dizia, num pecado, inclusive o pecado de tentar o Senhor teu Deus, de colocá-lo à prova em algumas situações. Então, nós precisamos estar bem antenados, bem ligados a tudo isso, né? Mas a Fides et Ratio do Papa João Paulo II, ela é muito bonita por isso, porque a centralidade dela, o norte dela para todos nós cristãos católicos, vai ser sempre dizer que como duas asas, a fé e a razão, e a gente não vai conseguir voar somente com uma, é necessário as duas. E é tão importante a ciência, não somente a ciência de laboratório, mas a ciência no discernimento daquilo que é divino, enfim, de tudo. Nós podemos sempre compreender que essa importância ela é tão grande que Deus nos dota disso também, coloca à nossa disposição, mas, repito, até onde a gente quer ir, né? E é tão bonito como, para quem gosta de estudar, para quem gosta de se aprofundar nas coisas, quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, mais a gente vai encontrando Deus, né? É maravilhoso. Existe essas 5 vias, né, que se fala, 5 vias para encontrar a Deus, desde a nossa razão, né, somente com o nosso entendimento, sem a fé, por exemplo, nós podemos ter a certeza da existência de Deus. E assim é em todas as coisas criadas, né, quanto mais nós vamos estudando, quanto mais nós vamos encontrando Deus. Isso é tão maravilhoso. E graças ao dom de ciência. E assim, padre, ainda, por exemplo, nesse tempo de pandemia, talvez uma das grandes forças de oração dos nossos grupos de oração da renovação, da própria igreja nas missas, é de que algum cientista, alguém no mundo com urgência descubra uma cura para este vírus, para esta pandemia que está aí, né? Mas veja, alguém dotado de inteligência, da ciência, de tudo, ele pode, de fato, vir a descobrir tudo isso. Mas quem é que vai afastar ele conseguir ter descoberto isso da fé de alguém que estava intercedendo para que um dia alguém descobrisse? Então, quer dizer, as coisas não estão distantes nunca, né? Elas estão sempre juntas. Que bênção. Padre, a gente está vendo aqui, tem bastante recadinhos assim, nossa, estou amando a conversa de vocês dois, tá? Só para dar uns feedbacks aqui, que lindo, quanta sabedoria, estou amando esses padres, enfim, um monte de comentários assim, bem bacana aqui, que o pessoal está gostando, só que a gente tem um tempo que é tão corrido, né? Então, pois é. Mas a gente vai continuar falando um pouquinho, eu até percebo que quando vocês, nos exemplos que vocês estão colocando, a gente meio que já vai entrando...
de novo, né? Volta no todo, né? A gente já vai entrando um pouquinho, por exemplo, ali no temor de Deus, que quando o Padre Anderson falou ali, né, do cuidado, não tentar o Senhor ter Deus, né, da pandemia, o exemplo que o Padre deu, né? Mas eu queria, assim, que vocês falassem, então, um pouquinho pra gente, que depois eu quero que os padres vão orar por nós também, né, e fazer um momento de oração. Mas, assim, ó, o conselho, a fortaleza, ele meio que já entra... Meio que não, né? Mas ele está muito junto com esse dom da ciência, né, padre? O Padre Anderson aqui, o conselho e a fortaleza. Na realidade, o dom de conselho, ele está muito unido também a todos os três dons que nós já falávamos, mas também muito unido ao dom de sabedoria que nós dizíamos lá no início. Lembre que a sabedoria era olhar para o reino dos céus. E o dom de conselho, o que é? Se a outra pessoa não está conseguindo enxergar isso, se ela não está conseguindo ter essa sabedoria, eu que estou tendo por ela, no caso dela, diante da vida dela, diante das situações que ela está vivendo, eu lhe ajudo a enxergar o reino dos céus. Esse é o dom de conselho, né? Quando por exemplo, aqui vou fazer só um breve parênteses, que é muito bonito. Por que, por exemplo, na confissão, a igreja contempla dentro desse sacramento, depois de que nós façamos o nosso exame de consciência, a acusação dos nossos pecados, antes de receber a absolvição, sempre existe um momento de aconselhamento do padre, né? Naquele momento é um momento no qual eu, pelo menos, eu sinto muito o Espírito Santo. Até, de fato, enquanto eu acredito que o Padre Fábio faça a mesma coisa, ele pode depois partilhar conosco, mas eu, enquanto vou escutando a acusação dos pecados, normalmente eu fico com a cabeça mais baixa e eu vou pedindo ao Espírito Santo que ele me ilumine para dizer as palavras que ele quer dizer para aquele penitente naquele momento. É a minha oração durante todo o momento que eu vou escutando, né, a confissão. Por quê? Porque aquele momento de aconselhamento, ele deve ser realmente uma palavra do Espírito Santo para aquela pessoa que naquele momento, naquele sacramento, está se libertando de um pecado, está curando as suas feridas e está sendo reerguida pela misericórdia de Deus, né? Então, o conselho é justamente isso, é enxergar o reino de Deus para outra pessoa e ajudá-la, orientá-la, né? A que ela alcance, que ela busque, que ela vá de trás desse reino de Deus na sua vida. O discernimento, mais uma vez, volta como palavra diante daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, né? A partir do momento que a gente aconselha, ou a partir do momento que pelo conselho a gente recebe esta virtude de poder colocar diante de alguém que às vezes até está em um caminho meio que duvidoso, aquilo que é o verdadeiro, né? E uma das grandes missões nossas, padres, os pregadores aí da renovação, enfim, a gente sempre conseguir, pelos dons do Espírito, proclamar a verdade que a igreja nos anuncia, mas nunca como moda, né? Nunca como um modismo, porque a moda, ela hoje é, amanhã ela não é mais. E a igreja não é assim, né? Nós estamos hoje nessa conversa aqui e vamos passar. Daqui a pouco ela termina, mas a verdade da igreja, ela sempre vai perdurar. Nós vamos todos morrer, vamos todos para a eternidade, assim a gente crê, no céu, obviamente, né? Mas, automaticamente, para aqueles que estão aqui, esta verdade vai continuar, ela permanece. Então, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso, que a igreja sabiamente sempre nos ensinou. Por isso que é muito bonito a gente sempre saber, né? A igreja, ela é mestra, ela não aprende, ela ensina, né? Então, de fato, tudo aquilo que ela nos ensina, tudo aquilo que ela coloca diante de nós, é unicamente para que nós consigamos sempre trilhar este caminho de salvação até a morada eterna na casa do Pai. Padre. Eu vou para o Pai, né? Eu vou para o Pai, né? Inclusive, nós temos isso como verdade. Eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Paráclito, motivo pelo qual estamos aqui hoje, né? Verdade. Bem isso. Ô, padres, então, para a gente finalizar e depois a gente fazer um momento de oração, que eu acho que o Padre Fábio preparou ali com o Lucas, né, padre? Um momento de oração para a gente. Isso, estou chamando ele aqui para fazer uma canção para nós.
Só queria que vocês falassem então um pouquinho, e aí o padre já pode até entrar então na oração, e eu já quero abrir um convite para os dois, porque assim, a gente realmente tem um cronograma hoje para seguir, a gente tem um horário aqui para entregar a igreja para o padre Edmilson, senão ele me mata, brincadeira, mas a gente tem muitos comentários aqui de querer mais dessa conversa, como a gente precisa disso, então eu já quero deixar aberto o convite, a gente vai de repente estar vendo um outro momento, uma live, a gente está fazendo live diocesanas, de repente para vocês voltarem, a gente retomar esses dons, né, de uma forma diferente, mas eu queria que antes do padre então conduzir o momento de oração lá, o padre Fábio, que vocês falassem só um pouquinho para a gente finalizar então, do temor de Deus, assim, e da piedade, assim, de uma forma bem resumida, então, para a gente ir para a oração. Ótimo. Se quiser, padre Fábio, eu começo então, e daí depois tu conclui e entra no momento mais oracional, pode ser? Pode ser sim. Perfeito, vamos lá. O dom de temor de Deus, ele não é algo negativo, isso é muito importante que nós vejamos. Mas também, esses dias atrás, eu gosto muito de escutar as formações do padre Paulo Ricardo, enfim, escuto um pouco várias formações, e o padre Paulo Ricardo, ele advertia esses dias que nós temos adocificado um pouco o dom de temor de Deus, né? Mas, na realidade, o dom de temor de Deus, o que é? É temer perder a Deus, né? Temer perder a Deus. Temer perder a eternidade. E justamente esse temer perder a eternidade, ele pode ser feito desde dois grandes sentimentos, né? Desde o sentimento do temor, do medo realmente, né? Então eu digo, não, eu não quero me condenar, não quero. Ou desde o amor. O amor também teme perder a pessoa amada, né? E se não, basta a gente ver um pai, uma mãe, quanto protegem um filho. Qual é o temor deles? O temor de que aquele filho passe algo mal. É pelo amor tão grande que eles têm, né? E, por outro lado, também pode estar sendo incentivado o temor de Deus pelo mesmo temor, né? Então, desde dois pontos de vista. Então, o temor de Deus, na realidade, temendo perder a vida eterna, temendo perder a Deus, nós devemos criar um outro forte sentimento no nosso coração, que é o terror pelo pecado. Porque é o pecado aquilo que nos faz perder, né, o céu. Na oração após o Pai Nosso, que é uma oração exorcística, de fato, né, quando nós livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, e diz ali que nós não nos separemos de Deus pelo pecado e sejamos livres de todos os perigos, né? Eu convido vocês a prestarem atenção, aquela oração ela é muito bonita. Por que primeiro fala, antes de falar de todos os demais perigos, para que Deus nos proteja de todos os demais perigos, ela pede em primeiro lugar para que Deus nos proteja do pecado. Porque o pecado é o perigo que coloca em risco a nossa vida eterna. Então, o dom de temor de Deus nos faz justamente isso, né? Ter um terror pelo pecado na nossa vida, nos afastar do pecado na nossa vida, para não colocar em risco a nossa vida eterna. Então, esse é o dom de temor de Deus. Depois falávamos também o dom de piedade. O dom de piedade é o carinho pelas coisas de Deus, né? Existe uma virtude que se chama virtude da religião. Qual que é a virtude da religião? É dentro da justiça, dentro da virtude da justiça, a virtude da religião, que se desprende dela, é a virtude na qual nós damos a Deus o que é próprio de Deus, né? O dom de piedade, ele se diferencia, que não é só dar a Deus o que é de Deus, porque é algo justo, como diz a virtude da religião. Mas é esse carinho especial que nós temos pelas coisas de Deus, é esse amor, né? A gente vê em tantas pessoas, e isso é tão maravilhoso, a gente como padre, né? Poder dar testemunho do carinho que a gente vê em tantas almas por rezar, por estar perto de Deus. É tão edificante. Eu, todos os dias, eu gosto de dizer que eu recebo muitos chocolatinhos de Deus, né? Porque quando a gente começa a conversar com uma pessoa que começa a dizer e começa a falar de Deus de uma forma tão maravilhosa, tão apaixonante, né? Tão gostosa, a gente diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso é o dom de piedade, né? É esse carinho pelas coisas de Deus, é esse amor, essa paixão, esse zelo, né, pelas coisas de Deus. O padre Fábio, vocês veem ali no meio, ali, né, tem esse arranjo tão bonito diante desse quadro de Pentecostes,
Quem conhece a igreja lá em São Bento, Oxford, sabe o carinho, que bonito, agora estão passando por uma reforma de fato, né? Esse carinho pela casa de Deus. Nós aqui é a mesma coisa, a gente gosta muito de decorar, né? Agora também vamos começar uma reforma. Enfim, tudo isso surge desse dom de piedade, né? O dom de amor às coisas de Deus, seja na oração, seja na casa de Deus, né? Seja no tempo que a gente dedica para Deus na nossa vida. Que lindo! O zelo, né, padre? O zelo que precisa sempre ter, né? Está aí muito ligado ao dom da piedade. O zelo que nós precisamos ter por tudo aquilo que é próprio de Deus. O zelo por aquilo que vem da sabedoria de alguém que estudou muito para nos dizer, mas ao mesmo tempo o zelo daquela senhorinha que sempre rezou o terço naquela sabedoria singela, mas que ao mesmo tempo nos aproxima. Pela piedade que tem, pela piedade que apresenta. E só encerraria, o padre Anderson disse tudo o que deveria ser dito, só como temor a Deus, eu ainda só complementaria, diria alguma coisinha, rapidamente, só dizendo que nós nunca podemos esquecer da submissão, da nossa submissão à vontade de Deus. Né? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Às vezes as pessoas pensam, olha, mas está lá, é o temor de Deus. E temor de Deus não é ter medo de Deus. Mas é justamente o que o padre colocava. É ter medo de ficar longe desse Deus por toda a eternidade. É ter medo de perder a salvação. É ter medo de, pelos caminhos que nós traçamos para nós, vivermos distantes deste Deus e não querermos estar debaixo da sua vontade. Estamos alegres? A vontade de Deus. Estamos tristes? Agradeçamos a Deus pelos momentos que enfrentamos também. Que lindo! Lindo, lindo! Esse momento vai ser muito rico para nós. E já aproveitando, então, eu estou curiosa para ver que música que o Padre Fábio tem preparado aí para a gente. Então, Padre, momento de oração, então, para a gente encerrar esse momento. E já fica marcado o nosso compromisso, então, tá? Vou ver um dia, vou chamar os dois, porque foi muito positivo a partilha. Muita gente colocando muito recadinho aqui de carinho para vocês dois, né? Então, já quero colocar para vocês isso aqui, que foi muito positivo, as pessoas estão muito abertas a isso. Então, eu vou marcar um dia e aí eu entro em contato com vocês para a gente continuar falando. Sem problema, Lourdes. Eu até vou te dizer uma coisa, que se a Renovação Carismática Católica na Diocese passar a usar destas ferramentas, com padres que queiram catequizar, que queiram ajudar, quanta riqueza o nosso povo há de receber. Porque todos os padres são capazes de fazer isso, independente se são adeptos ou não ao movimento, todos têm grandiosidades para passar, né? E eu vejo assim, os dons como que às vezes o repouso, o dom de línguas estranhas, enfim, isso tudo numa catequese, de uma forma muito bem explicada para o nosso povo, talvez traria tantos e maiores frutos ainda para a igreja. Então, tanto eu acredito que o Padre Anderson, estaremos sempre abertos aí para ajudá-los naquilo que for necessário. Que bom. Com certeza, com o maior prazer. E assim a gente praticamente vê como o Espírito Santo vai fazendo as coisas, mas a gente está encerrando falando das mesmas coisas com as quais nós começávamos, né? Falávamos desse tempo de pandemia, no qual o Espírito Santo tem entrado tanto através desses novos meios. E o Padre Fábio dava essa ideia, né, tão bonita, a renovação carismática católica na nossa diocese, de aproveitar toda essa riqueza, essa paixão tão grande que vocês têm por Deus, que esse tesouro, que ele não fique escondido, que nós possamos levantar essa lumieira, como diz o Evangelho, colocar em cima da mesa para que ela possa iluminar, né, muito mais. E o Espírito Santo nos fez descobrir, né, nos fez batizar, como eu gosto de dizer, né, esses meios de comunicação social. Vamos fazer que toda essa maravilha chegue a tantas e tantas pessoas. Muito obrigado mais uma vez por esse convite especial, partilhar esse dia tão bonito, partilhar esse dia tão grandioso com vocês. Que Deus abençoe sempre. Obrigada, Padre Anderson. O senhor sabe, né, do carinho que eu tenho pelo senhor. Eu sou meio suspeita de falar, né? Amo o senhor. Amo o Padre Fábio. A gente realmente está vivendo um tempo novo, Padre. Um tempo novo na renovação, um tempo novo na igreja. Então, eu acho que a gente está muito aberto para isso. E a gente está aqui para somar também. Nós somos igreja. Antes de ser renovação, nós somos igreja. E é isso, a gente precisa construir
construir esse novo de Deus junto. A gente está vivendo um novo de Deus, né? Um tempo de coordenação nova, um tempo, né, de tudo novo. Então, que a gente se abra cada vez mais para esse novo de Deus e possa construir, né, um pouquinho, somando um pouquinho dos padres, um pouquinho da gente, a gente com certeza vai construir uma diocese melhor, grupos de orações mais fortalecidos, enfim. Isso é o que o Senhor quer da gente. Isso é ser igreja, esse é o batismo que o Papa, né, o Papa Francisco tanto fala, levai a todos o batismo do Espírito Santo. Eu não vejo outro caminho, né? Então, a gente está aberto mesmo, sintam-se à vontade para estar com a gente a hora que vocês precisarem. Mais uma vez, assim, muito, muito obrigada, né, por vocês disponibilizarem um tempo de vocês hoje. Eu sei que o Padre Fábio está aí com novena também, né, Padre? Tem coração de Nossa Senhora daqui a pouco, mas se dispôs a estar com a gente. Bendito seja Deus, né, pela vida de cada um de vocês. E contem sempre com a gente para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Amém. Então o Padre Fábio vai encerrar para a gente, fazendo uma o Padre Anderson aqui também, né? Juntos o Lucas vai fazer uma canção do Espírito Santo e nós vamos fazer uma breve oração e dar a bênção aí a todos aqueles que nos acompanharam até esse momento. E que fiquem até às 17 horas, né? Amém. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, Que você possa sentir esta graça. vem em mim, em auxílio à minha fraqueza, e santificar. Não sei como devo pedir, nem orar como convém, com gemidos inefáveis intercede por mim também. Espírito Santo de Deus, Vem, Espírito Santo de Deus, sobre toda a nossa diocese, sobre todo o nosso povo, derramando as tuas graças, os teus dons, sobre todos aqueles que clamam a tua vontade nesta tarde, neste domingo de Pentecostes. Olha para todos os teus filhos. Nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, mas é este Espírito que vem em socorro à nossa fraqueza, e nós somos fracos, necessitados desta unção que é derramada sobre todos nós. Quem sabe, cante conosco. Espírito Santo de Deus, vem me dar o dom da fé, vem me instruir e ensinar a orar. Recebe a minha oração, vem transformar meu coração. Dá-me teu fogo, dá-me de novo a tua unção. Espírito Santo de Deus, vem me dar o dom da fé, vem me instruir e ensinar a orar. Recebe a minha oração, vem transformar meu coração. Dá-me teu fogo, dá-me de novo a tua unção. E esta unção que nós queremos clamar sempre sobre nós, da mesma forma que em Pentecostes foi realizada na vida de Maria e dos discípulos. E que, ao encerrar este momento de fé e de oração, junto com todos aqueles que nos acompanham através das mídias da Renovação Carismática Católica da nossa diocese, nós nos sintamos motivados a sairmos do nosso comodismo e irmos ao encontro de tantos irmãos que necessitam desta palavra. Se ainda não pode ser por via do contato e da proximidade, que seja
desta forma como nós estamos fazendo. Muito obrigado a todos vocês, aqueles que nos convidaram, a mim e ao Padre Anderson, para estarmos juntos nesta tarde, aqui neste momento. Obrigada, Amém. padres, mais uma vez, né? A gente agradece, a gente está muito feliz. Nós, enquanto família carismática, estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje, tá? Deus abençoe mais uma vez e está marcado, então, o nosso compromisso, tá? Assim que Amém. eu tiver a próxima live, a gente vai chamar os 2 padres, porque foi muito positivo. Bendito Amém. seja Deus pela vida de vocês. E estamos aqui. O que vocês precisarem, nós estamos aqui como família carismática para ajudá-los. Um beijo. Amém. Amo os 2. O Senhor Obrigado. esteja convosco. Ele está no Ele meio está de no nós. meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tudo de bom. Até mais. Tchau, Até a tchau. Deus próxima. abençoe.